Olá pessoal, vamos trabalhar aí a seção 15.3, integrais duplas sobre regiões gerais. A gente já trabalhou integrais duplas sobre retângulos. Agora o nosso objetivo é trabalhar integrais cujo domínio seja regiões mais gerais, como essa D aí na tela. Tá certo? E para começar nós vamos fazer raciocinar aqui sobre a possibilidade ou a existência desse tipo de integral dupla para essas outras regiões, tá? Então pense o seguinte, que nós tenhamos essa região delimitada, nós fazemos então a região R, certo? Que contém D, ou seja, uma região retangular, e nós redefinimos essa integral dupla, redefinimos, melhor dizendo, essa função da seguinte maneira. Ela vai passar a ser agora um f maiúsculo de xy, que é igual a f de xy minúsculo, se xy está em D, ou seja, vai ser a própria função aqui em D, não é isso? Ou zero, se xy está em R e não está em D. Ok? Nota que esse zero, então, para essa região em azul, não altera a função. Mas a função definida dessa maneira, num retângulo, é o que a gente já vem trabalhando desde a seção 15.1, o que garante então que a gente pode fazer e calcular essa integral dupla e ela é igual, portanto, a isso aqui, ó. Então essa integral dupla f de x, y, d de a sobre a região D é igual a essa função f maiúsculo de x, y, d de a sobre a região R. Então, aqui um argumento dizendo que é definido e isso pode ser feito. Nota que aquela região, então, não vai alterar o resultado. O gráfico, de fato, só vai surgir o gráfico da região D, porque fora da região D, não é isso? É tudo zero, como foi definido, né? Nesse restante do retângulo. Então, ele não altera o gráfico, não vai alterar a função. Mas ele foi um argumento interessante para mostrar, então, a existência do cálculo de integrais duplas sobre essas regiões D, quaisquer aí. Mas na prática mesmo a gente vai precisar definir melhor essa região D para a gente trabalhar com ela. A gente vai classificar essa região D em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 será desse formato aqui, em que x vai variar de A até B e y entre duas funções. Dessa maneira aqui, então a região D é igual aos pares ordenados x e y, tal que x é maior ou igual a A, menor ou igual a B. E o y vai ser maior ou igual a G1, e menor ou igual a G2, sendo G1 e G2 funções. Tá certo? Então, o y está entre funções e o x está entre valores fixos ali. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Esse aqui, por exemplo. Então, x está variando de A a B, mais o y de G1 a G2. Tá certo? Aqui, x de A a B, y, aqui da mesma maneira, G1 a G2. E aqui outro exemplo, outra possibilidade. Nota que para calcular essa integral, f de x, y, d de a sobre a região D, a gente diz que ela é igual a essa integral na região R, não é isso? No retângulo. E no retângulo a gente tem essa integral aqui, não é isso? A integral aqui de dentro, d de y, o y vai variar de C a D e o x vai variar de A até B. De A até B. Mas uma coisa interessante, quando você pensar no y variando de C até D, nota que você vai ter uma espécie de desperdício aqui, o gráfico aqui, ó. Então, o y de C até D, você vai ter muito cálculo aqui que vai dar zero. Na verdade, toda essa região de azul dá zero quando você varia y nesses espaços aqui. Tá certo? De modo que você calcular de C a D é a mesma coisa de você calcular de G1 até G2, porque só nesse intervalo de y, G1 até G2, que você vai ter valores significativos. Então, você pode substituir então, esse intervalo de integração aqui, CD, por G1 e G2, ficando dessa maneira, então. Ó. Tá certo? Isso aqui, então, é igual a essa função. Então, você calcula a função com esse intervalo de integração. Então, de modo geral, regiões do tipo 1, definidas dessa maneira, são calculadas assim. Ó. Integral de f de x, y, d de a sobre a região D, é igual, então, a integral, tá certo? Variando de AB, da integral, não é isso? Essa integral variando de AB em x, da integral variando de
G de 1 a G de 2, f de x, y, dy. Tá certo? Vamos lá. E quando a gente tem uma região do tipo 2, a ideia é bem parecida, análoga, só que aqui nós vamos ter o seguinte, agora é o x que vai variar de uma função a outra função. O y ele vai variar em intervalo fixo, de C a D, por exemplo, em valores fixos. E o x da esquerda para a direita, tá bom? Variando de H1 até H2, tá certo? Note que o x é uma função de y, tá? Como no caso anterior, o y era uma função de x, tá bom? Então, tem que ficar isso em mente, porque quando a gente trabalhar isso aqui, é possível que a gente precise fazer uma mudança aqui, isolar o x, porque normalmente as funções vêm y igual y em função de x, né? A gente tem que mudar aqui, fazer x em função de y, tá certo? E como é que fica o cálculo, então? Integral dupla de f de x, y, d de a sobre d é integral, né, isso variando de CD, de D de Y, da integral de f de x, y, D de x, então o x aqui primeiro, variando de H1 a H2. Essa ordem é obrigatória. Que ordem? Você integra primeiro a variável que está entre duas funções. Sempre, primeiro a variável que está entre duas funções. E depois a variável que está aqui nesses intervalos fixos. Tá bom? Se você fizer diferente, você vai perceber que não vai dar certo. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui agora. Vamos calcular aqui uma integral dupla sobre uma região que eu vou dar aqui agora, as coordenadas dela. Então, a gente vai calcular essa integral dupla aqui, dx mais 2y, d de a, sobre a região D. Essa região D, na verdade, ela vai ser a região limitada por essas parábolas aqui, ó, y igual a 2x ao quadrado e y é igual a 1 mais x ao quadrado. Então, tem essas duas parábolas que vai nos dar aqui, então, o domínio dessa região. É claro que aqui a gente precisa construir, né, essas funções e ter uma noção de quais vão ser esses valores e como vai ser o nosso domínio, tá? Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2 e vamos igualar 1 igual a 2 em busca de pontos em comum, tá bom? Então aqui a gente vai ter 2x ao quadrado é igual a 1 mais x ao quadrado. 2x ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1. 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar x ao quadrado igual a 1. Portanto, x é igual a mais ou menos raiz de 1, que é 1. Então, a gente já tem o valor de x, tá certo? Com o valor de x, a gente consegue descobrir os valores de y, tá? E descobrir os pontos, então, de fato, os pontos que são em comum. Então, para x1, por exemplo, se você substituir x1 aqui ou aqui, você vai ver que o y é 2. Então, isso aqui é um ponto em comum já. E quando o x é menos 1, se você substituir aqui, calcular, ou aqui calcular, você vai encontrar 2 também. Então, isso aqui é outro ponto em comum. Essa parábola, ela passa pela origem, tá? Se x é 0, então essa parábola vai ter o ponto x0, y0. Essa parábola, quando x é 0, y é 1. Então, mais 2 pontos aqui para nos orientar nessa parábola. Agora vamos fazer os gráficos aqui para a gente ter a visão desse domínio, tá certo? Vou fazer o plano cartesiano aqui, x, y. Vamos lá. Aqui, x, y aqui. Então, vamos lá. Vou colocar os pontos em comum aqui. x1, 2 e menos 1, 2. Não é isso? Então, vai lá. x1, y2. Então, esse ponto aqui. Menos 1, 2. Esse ponto aqui. Então, esses dois pontos aqui são comuns. Na parábola
y igual a 2x ao quadrado, a gente tem o seguinte. A gente tem um ponto 0, 0 também, que está bem aqui. Então, eu já posso pensar no seguinte. Eu já posso fazer essa parábola aqui, ó. Vai pegar aqui e ela vai vir desse outro lado e vai subir. Opa, deixa eu tentar desenhar melhor aqui. Ela vai fazer isso aqui e aqui vai fazer isso. Aí. Certo? E essa parábola aqui é y igual a 2x ao quadrado. Tá certo? Agora, a gente tem a outra parábola, que é y igual a 1 mais x ao quadrado. E quando x é 0, ela começa aqui no 1. E ela também tem esses dois pontos em comum. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Vem para cá e vem para cá. Pronto. Tá certo? E essa parábola aqui de cima, então, é y igual a 1 mais x ao quadrado. Ok? Bem, o que está acontecendo aí? O x está variando de menos 1 a 1, certo? E o y está variando. E o y está variando como? Está variando dessa função de baixo para a função ali de cima, daqui para cá, certo? O y está variando aqui. Então, a gente está diante de uma região aí do tipo 1, tá? A gente pode até colocar assim, ó. O x ali está variando de menos 1 a 1 e o y está variando de a função de baixo sempre vem primeiro, tá? 2x ao quadrado e a função de cima 1 mais x ao quadrado. Tá certo? Bem, identificado isso, a gente vai lá na integral agora e o próximo passo é calcular a integral, tá? Isso, x mais 2y vai ter que fazer o d de y primeiro e depois o d de x. Y está variando de quanto a quanto? 2x ao quadrado a 1 mais x ao quadrado. E o x está variando de quanto até quanto? De menos 1 a 1. Pronto. Então, nosso objetivo é resolver essa integral aqui, tá? Vamos pensar nessa de dentro, tá? Então, vou repetir ali a de fora, né? Menos 1 a 1. Essa integral de dentro a gente já pode calcular, tá? Vamos calcular ela aqui. Então, integral de x em relação a y vai dar xy. Integral de 2y ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai variar de 2x ao quadrado a 1 mais x ao quadrado. Que pode simplificar isso com esse. Isso aqui tudo depois vai ser integrado em relação a x. A integral de menos 1 a 1. Aqui dentro agora, substituindo, né, essa parte, esse intervalo de integração superior, lembra que é no y, tá? Depois a gente substitui esse inferior. Então vai dar x que multiplica 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, y que é 1 mais x ao quadrado, tá certo? Agora, menos o intervalo de baixo aqui. X que multiplica 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Tá certo? Isso tudo vai ser dx. Vai depois ser integrado, né, isso em relação a x. Então, vamos lá, menos 1, 1, aqui vamos desenvolver, vai ficar x mais x ao cubo, mais, desenvolvendo aqui, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, menos, aqui, fazendo esse produto, 2x ao cubo, mais 4x à quarta. Isso tudo dx. Vamos lá, então, colocando em ordem aqui, decrescente, x à quarta mais x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1.
Fazendo o jogo de sinal aqui, menos 2x ao cubo menos 4x à quarta. Isso tudo d de x menos 1 a 1. Então aqui, ó, esse x à quarta menos 4x à quarta menos 3x à quarta. Esse x ao cubo menos 2x ao cubo menos x ao cubo. Repete o resto, mais 2x ao quadrado mais x mais 1. Isso tudo integral de menos 1 a 1 d de x. Agora a gente já pode integrar agora em relação a x, tá? Então, menos 3x à quinta sobre 5, menos x à quarta sobre 4, mais 2x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais x. Isso tudo variando de menos 1 a 1. Substituir já o intervalo aqui 1. Então, vai ficar menos 3 quinto. Isso aqui vai ficar 1 mesmo. Menos 1 quarto. Mais 2 terços, substituiu por 1 aqui, não vai alterar. Substituiu por 1 aqui, vai ficar 1 mesmo. Meio mais 1. Agora menos, agora com menos 1. Então aqui menos com menos mais, então 3 quinto. Mais com menos, menos 1 quarto. Menos com mais, menos 2 terços. Mais meio menos 1. Menos 3 quinto menos 1 quarto mais 2 terços mais meio mais 1 menos 3 quinto mais 1 quarto mais 2 terços. Ver se está tudo certo aqui. Mais 2 terços menos meio mais 1. Que mais aqui? Algumas coisas a gente vai conseguir eliminar aqui, ó. Esse menos 1 quarto com 1 quarto, a gente vai poder cortar. Esse meio com menos meio aqui, zera. E o restante a gente vai fazer assim, ó. Esse aqui com esse vai dar menos 6 quintos. Esse camarada com esse vai dar 4 terços. E 1 mais 1, 2. Para finalizar, a MMC ele dá 15. 15 por 5, 3 vezes 6, 18, negativo. 15 por 3, 5 vezes 4, 20. Mais 15 por 1, 15 vezes 2, 30. Aqui vai dar 2 positivo, mais 30, 32, 15. Ok. Então, está aí, é o primeiro exemplo. Tá bom? Vamos lá, voltar no livro. Primeiro exemplo, tá? Região do tipo 1, tá certo? Olha o gráfico aqui, mais bonitinho e tal. Agora eu vou fazer um exemplo que ele dá para, esse exemplo aqui, que ele dá para ser trabalhado tanto com a região do tipo 1, como você pensar e calcular ela como região do tipo 2. E aí eu já vou fazer como região do tipo 2, para nós já entendermos como ela funciona e a gente já calcular com a região do tipo 2, tá certo? Vou abrir o quadro aqui de novo. Então vamos lá. Vou colocar o exercício aqui. Então você precisa calcular o volume abaixo do paraboloide, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Na região D, essa região é definida da seguinte maneira. Ela é uma região do plano XY e ela é limitada pela reta y igual a 2x e a parábola y igual a x ao quadrado. Parecido um pouco com o que a gente fez análogo, né, o sistema aqui, né, de resolução. Como é que eu encontro pontos em comum aqui? Igualo, né? 2x igual a x ao quadrado menos x ao quadrado mais 2x igual a 0. Coloco x em evidência. Menos x mais 2 igual a 0. Daqui a gente sabe que um x aqui, para resolver essa igualdade, tem que ser 0. O outro x para resolver essa igualdade aqui é 2. Tá certo? Coloca 2 aqui, menos 2 mais 2, 0. Ou coloca 0 aqui, 0 vezes isso aqui dá 0. E a gente vai ter os pontos, então.
Para x0, substituir aqui ou aqui. O y vai ser 0. Para x2, substituir o x aqui ou aqui. O y vai ser 4. Esses dois são os pontos em comum. E ambas, elas, se você notar, elas passam pela origem. Tá certo? Ou seja, tem um ponto 0, 0, né? Em comum. Então, vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui, fazer um plano cartesiano aqui. E agora eu puxar o y aqui. Então, uma coisa a gente já sabe. O ponto 0, 0 é comum. Então, eu vou marcar ele aqui. E o ponto 1, 2, 4, né? 1, 2, 3, 4. Esse ponto aqui seria comum. Ponto 1, 2, não é isso? Y4. Comum, tá certo? Uma dessas funções é uma reta. Então, já vou partir aqui e passar aqui e fazer uma reta, tá? Daqui para cá. Opa, saiu uma curva. Então, já vou aproveitar aqui e fazer então a parábola, ou pelo menos um desenho aproximado. Eu vou fazer assim para ficar bonito, tá? Não é para porque aqui não tá, ele não tá sendo tão proporcional. Então eu vou deixar ele bonitinho aqui, tá? Só para representar. Então esse aqui seria como se fosse a parábola, porque a gente sabe que a parábola está no 1, 1, né? Ela passa pelo 1. Então, só para representar ali, tá? Agora eu vou pegar e fazer só um pouquinho. Eu vou fazer... Oh, gente, sumiu ali. Tô apanhando aqui desse negócio. Tô apanhando aqui desse quadro. Então, tá aqui mais ou menos a parábola. Agora eu vou fazer a reta, né? A gente sabe que o outro gráfico é a reta. Então, ele parte de lá para cá. Deixa eu colocar melhor aqui. Isso aqui vai virar uma reta. Aqui. Pronto. Então, o gráfico é mais ou menos isso aqui. Tá certo? Esse aqui é o ponto 2, 4. Esse aqui é o ponto 0, 0. Tá certo? Essa função de baixo é y igual a x ao quadrado. Essa função aqui é y igual a 2x. Ok? Olha lá, conforme tá, ó, 2x, x ao quadrado. Então, nessa estrutura, agora você pode pensar, bem, eu posso fazer isso aqui como se fosse, né, da região, uma região tipo 1, né? X está variando de 0 a 2 e y está variando aqui de baixo para cima, né? Dessa função até essa função aqui. Certo, poderia. Essa é uma região que pode. Agora, eu quero pensar diferente. Eu quero pensar nela como uma região do tipo 2. Ou seja, o y vai estar fixo de 0 a 4. Né? Nota que o y é fixo aqui. E o x vai variar da esquerda para a direita. Ou seja, dessa função para outra. Então, eu vou pensar agora numa região do tipo 2. Tá bom? E resolver ela agora como se fosse não, considerando do tipo 2, tá? Então, o y varia de 0 a 4, só que o x vai variar dessa função, aí a gente tem que isolar o x, né? Isso que é uma função de y aqui, então vai ser x igual a y sobre 2, até essa função x igual a raiz quadrada de y, só pegar o lado positivo por causa do quadrante aqui. Então, quer dizer que o x vai ser maior ou igual a y sobre 2 e menor ou igual a raiz de y. E essa é a descrição da nossa região do tipo 2. Tá certo? Então, vamos colocar na nossa integral aqui e calcular. Então, calcular esse volume é calcular a integral dupla de x ao quadrado, y ao quadrado. Nota que obrigatoriamente aqui a gente vai ter que fazer agora dx e depois dy. O x, aqui o dx, essa integral variando de y sobre 2 até a raiz de y. E o dy variando de 0 a 4. Vamos lá, só conferir aqui, ó. X variando de y sobre 2 a raiz de y.
Aqui, ó, y sobre 2 raiz de y e 0 a 4. Ok. Certo? Então, vamos lá. A resolução, vamos resolver isso aqui primeiro. Então, repete essa integral de fora. Vamos resolver aqui dentro. Então, em relação a x, né? Então, vai ser x ao cubo sobre 3 mais y ao quadrado x. Certo? Integramos agora, variando de y sobre 2 a raiz de y. Isso tudo depois de y. Integrando em relação a y. Substituir aqui, então vai ficar raiz de y ao cubo sobre 3 mais y ao quadrado raiz de y. Agora menos e esse intervalo de baixo aqui, não é isso? Então, y ao quadrado, né, no lugar do x lá, ao cubo sobre 3 mais y ao quadrado vezes y sobre 2. Ok? E isso tudo aqui depois a gente vai continuar ainda integrando. Vamos lá. Aqui eu vou colocar como expoente, não é isso? É fracionário, né? Potência de expoente fracionário. Então aqui vai ficar y elevado aqui meio, 3 meios, certo? Sobre 3, mais y, aqui vai ficar meio, não é isso? Mais 2, vai ficar 5 meios, tá certo? Isso aqui é y elevado a meio, vezes y ao quadrado, conserva a base, soma 2 mais meio, vai dar 5 meios, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu ver se está certo aqui, se está certinho. Isso, agora vamos lá, vamos continuar aqui. Menos, aqui y ao cubo, 2 ao cubo é 8, está dividindo por 3, 3 vezes 8, 24. Y ao cubo sobre 24, mais y ao cubo sobre 2. Certo? Isso aqui vai variar de 0 a 4. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Vamos lá, então. Agora eu vou, simplificar aqui algumas coisas. Y elevado a 3 meios sobre 3 mais y elevado a 5 meio. Menos aqui, ó. Dá para você fazer, né? MMC 24. 24 por 24, 1. Vezes y ao cubo, 24 por 2, 12 vezes y ao cubo, 12 y ao cubo. Vamos fazer logo 13y ao cubo aqui? Ganhar tempo, né? Então, 13y ao cubo. 13y ao cubo aqui. E aqui a gente já parte para a nossa integração final. Então, vamos lá, agora aqui. Y elevado a 3 meios, integrando isso aqui, y elevado a 3 meios mais 1, então vai ficar 5 meio, vezes 2 quintos, e esse 3 que está aqui repete. Y elevado a 5 meio, dividido por 5 meio, que é o mesmo que multiplicar por 2 quintos, tá? E esse 3 repetiu, mais y elevado a 5 meio mais 1 vai dar 7 meio, dividido por 7 meio é o mesmo que multiplicar por 2 sétimos. Tá certo? Menos 13 sobre 24, y a quarta sobre 4. Certo? E isso variando de 0 a 4. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui o cálculo vai facilitar, que você não vai precisar fazer aqui por 0, né? 0 vai anular tudo. Então, a gente só vai substituir por 4. Vamos lá, então. 2, 5 vezes 3, 15.
vezes y, a gente já vai substituir, é 4 elevado a 5 meio, mais 2 sétimos, 4 elevado a 7 meios, menos 13 sobre 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8 e 1, 9, vezes 4 a quarta. Agora é só simplificar isso aí, calcular que vai dar tudo certo. Então, 2 sobre 15, vou fazer assim, ó, raiz quadrada de 4 a quarta vezes 4. O que é isso, professor? Isso aqui, ó, é o mesmo que raiz quadrada de 4 a quinta, não é isso? Transformando em raiz. 4 a quinta é o mesmo que 4 a quarta vezes 4. Eu separei aqui só para a gente visualizar melhor a simplificação. 2 sétimos vezes, aqui é a mesma coisa. Raiz quadrada de 4 a sétima, que é o mesmo que 4 a sexta vezes 4. Menos 13 sobre 96. 4 a quarta vai dar 256. Estamos chegando lá, estamos chegando no final. Aqui você pode simplificar, ó, 4 por 2 dá 2. Então, quer dizer que vai sair 4 ao quadrado vezes raiz de 4 é 2, sai 2 aqui, vezes 2 dividido por 15, mais 2 sétimo, aqui ó, 6 por 2, 3, vai sair 4 ao cubo, vezes raiz de 4 é 2, menos 13 vezes 256 por 96. Tá? Aqui agora, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 4 ao quadrado, é o mesmo que 4 ao cubo, tá? Então, isso aqui vai dar 64. Então, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64, sobre 15. Mais, aqui é 4, não é isso? 2 vezes 2, 4. Vezes 4 ao cubo é o mesmo que 4 à quarta, que a gente calculou agorinha aqui. 4 à quarta é 256, então, sobre 7. Menos 13 vezes 256... 13 vezes 256 vai dar 3.328 por 96. Agora a gente vai pegar a calculadora e já que a gente começou ali, vamos fazer essa continha aqui e finalizar, tá bom? Então, 64 por 15 mais 256 por 7 menos 332896. Isso aí vai dar 216 sobre 35 e essa aí é a resposta, tá certo? Bacana, então nota aí, região, tá? Região do tipo 2, tá bom? Deixa eu voltar aqui agora, voltar para o livro e mostrar mais uma questão para vocês aqui. Tá certo? Mais uma questão aqui. Vamos lá. Agora um exercício 3 aqui. Exercício 3. Calcule, tá? Calcule essa função aqui. Então, eu vou voltar o quadro aqui para vocês não verem ali. E aí eu vou mostrar a questão e vamos calcular ela também, tá? Então, você vai ter que calcular essa integral dupla, certo? De xy, d de A sobre a região D. Só que essa região D é limitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y ao quadrado é igual a 2x mais 6. Nota que essa parábola é um pouco diferente, né, do que a gente trabalha lá no ensino médio. Ela é uma parábola com a concavidade aqui para a direita, né? Então, você precisa, de novo, trabalhar aqui pontos em comum e tentar enxergar quem que vai ser, né, quem que vai ser esse domínio D aqui, tá certo? Então, o primeiro desafio é você trabalhar com essas equações aqui, com essas funções aqui. Tá certo? Vamos igualar para ver quais são pontos em comum aqui. Eu vou isolar o x aqui. X vai ser igual a y mais 1 e vou substituir ele aqui. Então, ele vai ficar y ao quadrado igual a 2, que multiplica x, que é y mais 1,
mais 6. Então, y ao quadrado vai ser igual a 2y mais 2 mais 6, ou seja, mais 8. Então, y ao quadrado menos 2y menos 8 igual a 0. E aqui você tem um caso parecido, né, que a gente faz com x, né? Você pode calcular aqui os zeros dessa função, não é isso? Então, você pode calcular aqui por meio de Bhaskara também, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes o a. Y vai ser igual a 2 mais ou menos, aqui ó, 4 vezes 8, 32, menos com menos mais, então 32 mais 4, 36, raiz de 36 é 6. Então, y1 você vai ter, ó, 2 mais 6, 8 dividido para 2, 4. Y2 você vai ter 2 menos 6 menos 4 com 2 menos 2. Tá certo? Então, quais pontos vão ser em comum? A gente já tem informação aqui de que quando do y4 aqui, não é isso? A gente precisa calcular o x. E agora, quando o y for menos 2 aqui, a gente já também pode buscar a informação. Vamos buscar aqui, ó. Substituindo na reta, por exemplo. Ó, quando y é 4. Quando y é 4 aqui, qual é o valor de x? Esse menos aqui, ó. X igual a y mais 1. Y é 4, quem é o x? 4 mais 1, 5. Então, x é 5. Então, esse ponto é um ponto em comum já. Depois, quando y é menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, esse ponto aqui também é em comum. Tá certo? Então, vamos pensar lá. Vamos fazer nosso plano cartesiano aqui. Tentar fazer aqui. Opa! Aqui. Agora, tentar fazer aqui no vertical. Ixi, só baixar um pouco aqui. Aqui, certo. Ponto x5, y4. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, esse ponto aqui é um ponto em comum. Certo? Outro ponto em comum. Menos 1, menos 2. X, menos 1, y, menos 1, menos 2. Ou seja, esse ponto aqui é em comum. Tá? Menos 1, menos 2. Certo? Vou ter que diminuir aqui. Para a gente ter uma visualização melhor aqui. Ok, mas ainda está muito vago, né? A gente ainda não tem muita noção disso aí. A gente tem noção, por exemplo, da reta, né? Y menos 1, vamos pegar outro ponto aqui, né? Quando x é 0, y é menos 1. Então, na reta, a gente sabe que ela vai passar por aqui também, ó. x0, y menos 1, ela também vai passar por aqui. Certo? Que mais? Deixa eu ver aqui. Isso aí, e essa reta vai embora, né? Quando y, vamos colocar quando x é 0, y é menos 1. E quando y é 0, x é 1. Ah, não, é aqui, eu tô marcando errado. X, y é 0, x é 1. E quando x é 0, y é menos 1. Então, ela passa aqui. Enfim, vai passar aqui a reta, né? Vamos fazer essa reta aqui, então, esse gráfico. Então, a gente tem esse gráfico aqui, ó. Pronto. Mais ou menos aí, representada a nossa reta. Só que o outro é uma parábola. Parábola com concavidade assim, ó. Como eu falei, não é muito comum no ensino médio se estudar esse tipo de parábola, né? Concavidade para a direita, para a esquerda, né? E no superior é quando você chega, às vezes os alunos não têm muito domínio de trabalhar com isso, tá certo? Mas a gente pode entender que quando você fez os zeros, ó, menos 2 e 4, quer dizer que quando o y for menos 2,
aqui é y menos 2 e y4, 1, 2, 3, 4. Isso aqui vão ser zeros da função. Ela vai cortar aqui, entendeu? E aqui menos 1, menos 2. Então ela vai cortar, né, isso, o eixo y, justamente nesses valores, menos 2 e 4. Tá certo? Que mais? Que mais que a gente pode... Mas essa parábola ainda está difícil para a gente descobrir quem é ela. A gente sabe que vai cortar aqui, ela vai cortar aqui no eixo y. Esse ponto aqui é um ponto incomum, lembra? É incomum. Esse ponto aqui é um ponto incomum, ou seja, ela vai passar por aqui também, vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai pegar aqui. Ou seja, ela vai fazer algo mais ou menos assim, ó. Certo? Agora, então, um ponto interessante que a gente deve descobrir é onde é que ela corta o eixo x. Não é isso? A gente vai descobrir isso quando y é zero. Quando y é zero, então a gente vem nessa parábola e calcula. Quando y é zero, você vai ter 0 igual a 2x mais 6. 2x vai ser igual a menos 6. X vai ser igual a menos 3. Então, ela vai cortar no x menos 3, y0. Então, vamos lá. X menos 1, menos 2, menos 3. Seria aqui, ó. Vamos prolongar aqui. Então, ela corta aqui. Então, basicamente, essa parábola vai fazer um negócio assim, ó. Vamos ver se vai fazer sentido aqui para nós. Ó. Vai fazer isso aqui. Só que a gente não vem até aqui. Eu vou até apagar. Porque ela está entre essas retas, não é isso? Ó? Ou seja, a nossa região está entre a parábola e isso aqui, ó, e essa reta. Então, ela para aqui, não vai continuar porque não precisa, ela para aqui, né? Limitação à reta e a parábola. E aí, do outro lado, ela vai fazer isso aqui, ó, vai ir aqui e vai pegar ali. Pronto! A mão é o melhor que eu posso fazer. Tá certo? Olha aí. Então, é essa região aqui. Ok? Então, eu vou até mostrar agora, depois que eu fiz, agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui no livro como é que ela é, para ficar mais bonitinho. Então, tá aqui, ó. Ponto em comum, 5, 4. Tá certo? Menos 1 e menos 2, onde para, né? Ela continua, não é isso? Corta aqui, mas ela, para o nosso efeito, o domínio é aqui. Aqui no x menos 3, não é isso? É o intercepto aqui, no eixo x. E assim que ela funciona. Esse é o gráfico. Tá certo? Agora, olha interessante. Vamos analisar aqui. Se você tentar fazer ela como uma região do tipo 1, nota que você tem x de menos 3 até x5. Tem um intervalo do x. Só que quando você for trabalhar o y, né, o y variando de uma função para outra, você tem um problema. Que quando você está percorrendo aqui, ó, nota, aqui você vai variar daqui para cá, dessa função para cá. Quando chega nesse ponto em diante, você já tem um problema, porque muda a função de baixo. E o seu cálculo, ele entender que você vai continuar essa função, como você definiu aqui, essa sendo a de baixo, ele vai continuar pegando essa aqui de baixo até lá em cima, essa de baixo até lá em cima, e vai ficar errado. Então, como tem essa quebra aqui, a região do tipo 1 não serve para você trabalhar com isso aqui. Agora, note, se você pensar na região do tipo 2, o y está variando, né? E o x da esquerda para a direita é a mesma função, ó. Você pega aqui, 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 vai até o final. Então, esse caso é de fato uma função tipo 2. Você tem que trabalhar uma região do tipo 2. Tá bom? Ou seja, o y vai variar de menos 2 a 4. Então, vamos definir agora a nossa região. Isso vai ser uma região do tipo 2. Aqui em cima é 4, tá bom? Aqui embaixo é menos 2. Tá? Então, o nosso y ali vai variar de menos 2 a 4. Tá certo? Agora, o x ele vai variar dessa função da esquerda para a direita. Tá bom? Vai variar assim. Essa função aqui é y ao quadrado, cadê? Vamos ver lá. Y ao quadrado 2x igual a 2x mais 6. Y ao quadrado igual a 2x mais 6. Tem que isolar o x, não é isso? Porque você tem que ter uma função de y, tá?
um x em função de y. Então, y² menos 6 igual a 2x. X vai ser igual, né? X vai ser igual, divide aqui por 2, y² sobre 2 menos 6 por 2, 3. Tá certo? Opa, deixa eu... Esqueci de passar o quadro para vocês. Então aqui, ó, demorei um pouquinho mais aqui. Aqui os cálculos, tá? Então, essa região que você vai ter que trabalhar aqui, ó, da esquerda para a direita. Tá certo? E essa função aqui da esquerda é y² igual a 2x mais 6. Você tem que isolar o x. E vai ficar y² sobre 2 menos 3. Tá certo? E essa função aqui é y é igual a x menos 1. X menos 1. Você vai isolar o x e ela vai ficar x é igual a y mais 1. Então, você vai usar também essa função aqui. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Ela variando de y² sobre 2 menos 3 até y mais 1. Pronto, aí você conseguiu definir a região que você vai trabalhar. Tá certo? Y variando aqui, ó, de menos 2 até aqui em cima é 4. Tá certo? 4. Tá? E o x variando dessa função até outra função, que é justamente a definição da região 2, né? Essa função é y² sobre 2 menos 3 até y mais 1. Agora, então, o que a gente precisa fazer? Vamos lá na nossa integral, que é a nossa integralzinha, e a gente vai precisar fazer, eu vou fazer ela mais afastada aqui, então, x, y. A gente vai precisar derivar em relação a x primeiro, que é onde está entre duas funções, e depois y, tá certo? O y aqui vai variar de, o x, desculpa, vai variar de y² sobre 2 menos 3. Então, aqui, ó, y² sobre 2 menos 3 até y² sobre 2 menos 3 até y mais 1. Vou colocar lá y mais 1. Ok? Deixa eu ver se está tudo certo com a gravação. Certo. E agora o x, né? Isso agora o y. O y vai variar de menos 2 a 4. Y vai variar de menos 2 a 4. Ok? Vamos lá, então. Dar prosseguimento aqui. Tá certo? Agora integrando, então. Vamos integrar essa primeira parte. Então, vai ficar assim, ó. Integrando em relação a x, não é isso? Então, y é constante, repete. X² sobre 2, variando de y² sobre 2 menos 3 até y mais 1. E isso tudo depois ainda vai integrar em relação a y, tá bom? Ok, agora a gente vai fazer, né, as substituições aqui. Lembrando que a gente está trabalhando com a variável x, então a substituição vai ser no x, tá? Então, repete y, x, que é y mais 1, isso ao quadrado sobre 2, né? Substituímos aqui, menos y, que multiplica x ao quadrado, ou seja, x é isso aqui, ao quadrado, tá? Sobre 2. Tá bom? Não. Primeiro o y mais 1. Deixa eu voltar aqui. Voltar, senão não vai dar espaço. Primeiro esse substitui aqui, menos esse menos essa de baixo. Tava certo, né? Então vou voltar lá. Menos esse aqui sobre 2. Tá certo? Então, só conferir. Isso aqui é o quadrado. Menos y
isso aqui tudo ao quadrado sobre 2. É isso aí mesmo, tá? D de y, variando de menos 2 a 4, que a gente precisa trabalhar ainda isso aí. Tá certo? Vamos ver aqui. Menos 3 ao quadrado, muito bem. Nota que tem dividindo por 2 e dividindo por 2 aqui. Ou seja, a gente pode tirar meio aqui para facilitar, tá bom? Vou seguir até a dica do autor aqui, ó. Que aí esse cálculo vai ficar um pouco mais leve de fazer aqui dentro, ó. Menos y ao quadrado sobre 2 menos 3 ao quadrado. Isso tudo dy, né? Tirou esse meio só para dar uma aliviada ali. Muito pesado esse tanto de fração, tá certo? Nota que não altera em nada, tá? Vamos desenvolver aqui, então, y, aqui desenvolvendo quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, menos y, que multiplica quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 3y ao quadrado, né? Porque 2 divide com 2, vai ficar menos 3y ao quadrado, mais o quadrado do segundo, mais 9. Isso aqui vai ainda trabalhar em dy, aqui meio de menos 2 a 4. Tá certo? Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Só um momentinho aqui. Agora dá para a gente distribuir aqui e continuar, né, nosso integral aqui. Então, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, vai ficar y ao cubo mais 2y ao quadrado mais y menos y à quinta sobre 4 mais 3y ao cubo menos 9y, tudo isso d de y, isso variando, né, integral de menos 2 a 4, meio. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que dá para trabalhar. Esse aqui, ó, menos y à quinta sobre 4, né? Vou colocar na ordem decrescente aqui. Esse com esse dá 4y ao cubo, tá bom? 2y ao quadrado, 2y ao quadrado menos 8y, certo? dy, integral valendo menos 2 a 4, e aqui esse meio aqui fora. Tá certo? Agora passo final aqui, ou chegando nos finalmente aqui, a gente vai ter o seguinte, que é d de y, né? Menos y à sexta sobre 6, mas tem esse 4 aqui, então, vezes 4, mais 4 vezes y ao cubo, fica y à quarta sobre 4, mais 2y ao cubo sobre 3, menos 8y ao quadrado sobre 2, variando de menos 2 a 4, e tudo isso multiplicado por meio. Certo? Vamos simplificar aí o que for possível e caminhar para o final. Então aqui, ó, isso aqui corta, aqui vai cortar, vai ficar 4, não é isso? Então aqui menos y à sexta sobre 4 vezes 6, 24, mais y à quarta, mais 2y ao cubo sobre 3, menos 8 por 2 dá 4y ao quadrado, isso variando de menos 2 a 4. E lembrando, vou fechar aqui só para não esquecer desse produto aqui. Certo? Então vamos lá, eu vou pegar uma colinha da calculadora aqui para a gente ter agilidade, tá? Então, menos, aí eu vou colocar uma fração aqui, 4, né? Vamos dividir, vamos
colocar o 4 elevado a 6 sobre 24. 4 elevado a 6 mais agora 4 elevado a 4. 4 elevado a 4. Só um pouquinho. 4 elevado a 4, não sei se eu digitei certo ali, mais, abrir uma fração aqui, vocês não estão vendo a calculadora aí, né? Mas tudo bem. Eu tô colocando na calculadora aqui esse resultado, tá? Então, 4 a quarta é 2 vezes 4 ao cubo. Daí 4 ao cubo sobre 3 menos 4 vezes 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a 64, tá? Quando substitui por 4 e faz esse looping aqui, deu 64. Menos da fórmula, e a gente vai substituir por menos 2 agora e fazer a mesma coisa. Tá certo? Então, vamos ter lá uma fração menos 2 elevado a sexta sobre 24 mais, vou colocar entre parênteses aqui, né? Menos 2 elevado a quarta. Agora mais, vai ter uma fração de novo aqui. 2 vezes menos 2 elevado ao cubo sobre 3. Menos 4 vezes menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos 8. Menos 8. Então, 64 mais 8, tudo isso sobre 2, não é isso? 64, aqui vai dar 72 sobre 2, que dá 36. Essa é a resposta. Tá certo? Então, tá aí a ideia, tá? Agora de um cálculo, né? Numa região típica aí, região que é a resposta, tá? Uma região do segundo tipo. Tá certo? Tem mais algumas coisas nesse capítulo, eu vou gravar numa outra videoaula. Tá certo? Espero vocês na próxima. Valeu!